família é fonte de esperança, igual raiar do sol a cada amanhecer. Célula bem viva, a sociedade ativa, seja pobre ou rica, tem o direito de ser. Família, você é o berço da sociedade, a mãe que amamenta com dignidade, é chamada a ser santuário da vida. Se acabar a família, acaba a humanidade, acaba o sonho de fraternidade e a esperança termina. E estamos de volta com o programa Tempo de Escutar. Segundo bloco do nosso programa, oferecimento de Medifarma. A drogaria Medifarma oferece para você uma ampla comercialização de remédios, além da linha de perfumarias. A Medifarma também é credenciada no programa Farmácia Popular. Vá até Medifarma e confira os produtos na Avenida São Vicente de Paulo, 1191, ou pelo telefone 3621-2606. E queremos meditar a palavra de Deus. Queremos deixar que o Senhor fale em nossa vida, em nossos corações. O evangelho que nós vamos meditar no nosso programa hoje você encontra em Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 16. Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 16. Aclamemos esta santa palavra. O Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? E os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aí no contexto ainda de Jesus saindo agora definitivamente da Galileia. Agora Jesus se põe a caminho de Jerusalém, que é o seu destino final, onde Jesus vai ser crucificado, morto e ressuscitará. Então a fase final da vida de Jesus é justamente esta caminhada, da Galileia até Jerusalém. E nesta caminhada ele vai fazendo algumas pausas, algumas paradas, e ele vai, de uma certa maneira, ensinando os discípulos, mostrando os segredos do reino para o bom discípulo, para que aquele que quer seguir e ouvir a sua voz e a sua palavra possa se dar bem mesmo na sua ausência. Sim, ausência física, mas sua presença de ressuscitado, sua presença de espírito. E o episódio então de hoje nos situa onde? Na região da Judéia, perto do Jordão. E entra de novo em cena agora os fariseus, que não querem escutar a proposta de Jesus, mas justamente quer colocá-la à prova, quer apanhar Jesus em uma declaração errônea ou uma declaração que se torne duvidosa para poder acusá-lo. Então, esses fariseus se aproximaram de Jesus e, de uma certa maneira, eles eram fanáticos às leis de Israel. Por isso, eles vão proporcionar a Jesus justamente uma oportunidade de se pronunciar sobre uma questão que, de uma certa maneira, era delicada e comprometedora naquela época, o matrimônio e o divórcio. A lei de Moisés dizia que você poderia dar uma carta de divórcio à sua esposa. Bem, ali já haviam duas linhas de interpretação. A linha da presença mais física, mais pesada de Deus, e por outro lado também aquela linha de interpretação em que era mais laxo, mais, de certa maneira, mais leve. Ou seja, por qualquer motivo posso dispensar a minha esposa? Para alguns sim, qualquer motivo, desde que se ela não soubesse limpar a casa, se não soubesse cozinhar direito. Outros não, outros entendiam que não, só poderia dar esta carta de divórcio quando acontecesse algo muito sério, uma traição, algo assim que pudesse mudar realmente o rumo da vida dos dois. Mas diante desses dois tipos de interpretação, então Jesus ele é colocado à prova. A pergunta ela é muito capciosa, essa pergunta é muito tendenciosa na vida de Jesus. Mas diante da questão colocada pelos fariseus, Jesus ele vai responder. Pode então um homem repudiar a sua esposa? Jesus ele começa então recordando Moisés. Mas de uma certa maneira, Jesus, apesar de partir de Moisés, ele quer mostrar justamente a intenção de Moisés naquele instante. Ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Então, Jesus ele vai mostrar que as prescrições de Moisés, elas não definem o quadro ideal do amor do homem e da mulher, mas apenas regulam um compromisso matrimonial, tendo em conta o que? A mediocridade humana. E aí sim, agora Jesus, em contraste com essa lei que estava falha, ele vai apresentar o projeto primordial de Deus para o amor do homem e da mulher. No projeto de Deus, no projeto original de Deus, o homem e a mulher foram criados um para o outro, para se completarem, para se ajudarem, para se amarem. Ser uma só carne implica viver em plena comunhão um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, só o amor eterno, então, expresso no compromisso indissolúvel, respeita o projeto original de Deus para o homem e para a mulher. Por isso que a igreja entende e defende esta unidade indissolúvel do casamento. Uno, indissolúvel. Uma única vez, indissolúvel.
até que a morte o separe. Por isso também que o sacerdote, o assistente do matrimônio, naquele momento ele vai dizer, fazendo depois do consentimento dos noivos, que aquilo que Deus une, o homem não separe. A perspectiva então de Jesus dessa questão é a seguinte: nessa nova realidade, Deus quer propor a verdade do reino. Chegou o momento então de abandonar as facilidades. Chegou o momento de abandonar as meias tintas e apontar um verdadeiro patamar muito maior do verdadeiro amor que vem do coração de Deus. Para isso, é necessário radicalizar algumas coisas. A perspectiva de Deus é que marido e mulher, unidos pelo amor, formam uma verdadeira comunidade de vida, estável e indissolúvel. Marido e esposa, em igualdade de circunstâncias, são responsáveis pela edificação da comunidade familiar e também para evitar o fracasso dela. A responsabilidade não é só de um, não é só do outro, não é só do marido, não é só da esposa, mas é sim dos dois que assumem um compromisso diante de Deus, de edificar a família, edificar o reino que começa dentro de casa. E depois Jesus termina fazendo esta acolhida das crianças, dizendo: deixa vir aqui agora as crianças, quem acolhe o reino como as crianças, dele, ele será reconhecido diante de Deus. As crianças, de uma certa forma, são aqui um contraponto ao orgulho, à arrogância com que os fariseus eles apresentam a Jesus, bem como a dificuldade dos discípulos revelarem nas cenas precedentes para acolher a lógica do reino. As crianças são simples. As crianças, então, se tornam modelo de discípulos nesse momento, pela simplicidade, pela ingenuidade, aquele que se entrega totalmente. Interessante que os discípulos, alguns, queriam não deixar que as crianças chegassem próximo de Jesus. Por que isso, Porque às vezes a simplicidade ela é difícil de se aceitar. A ingenuidade é difícil de se aceitar. É preferível algo mais difícil, mais complexo, mas que também se torna mais fácil. Meu amigo, minha amiga, abramos o nosso coração nestes tempos de hoje, em que tantos e tantos casamentos são desfeitos, que a gente reze pelas famílias, para que fortaleça esse vínculo indissolúvel assumido diante do altar, e que recebamos a promessa de Deus como crianças de coração puro e coração simples. Amém. Convido você, meu amigo, amiga, vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe você, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lar onde os pais ainda se amam, os filhos ainda vivem como irmãos, e venha o que vier em contrabrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz, seja o sonho das famílias no Brasil.